Viu, doutor? O MC Pose do Rodo tinha sido preso na quinta-feira sob suspeita de apologia do tráfico de envolvimento com o Comando Vermelho. Apologia ao tráfico de drogas é crime? Existe alguma lei para combater esses incentivos a facções criminosas, a traficantes? Sem dúvida é crime. E olha, antes de entrar nos aspectos jurídicos desse caso, impressionante, preciso comentar aqui o timing com que as coisas acontecem no Brasil, né? É para desestimular mesmo, é para que o cidadão de bem, a pessoa que quer andar na linha, que quer ser correta, não sinta-se compelida a seguir por esse caminho. Porque no dia, e eu vi que vocês estavam repercutindo aqui a prisão do Léo Lins, em que um humorista é condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Faço aqui um outro parênteses para anotar: Fernando Collor de Mello, condenado por corrupção de dinheiro, pegou uma pena de 8 anos e 10 meses, só um pouquinho mais, e teve direito à prisão domiciliar aí alguns dias depois. Então, nesse mesmo timing que um humorista é condenado, um outro, enfim, vamos colocar artista aqui entre aspas, né? Artista por cortesia da casa é colocado em liberdade. Enfim, e detalhes, né? Temos aí provas, a própria declaração do Pose do Rodo de que ele faz parte do Comando Vermelho. Ele assinou na ficha de sua prisão declarando a sua ideologia à facção criminosa para que fosse colocado, para que fosse encarcerado juntamente com outros membros da facção. E é muito bom também a gente registrar: Pose do Rodo não está sendo condenado, não está sendo acusado, não está recebendo essa prisão preventiva. Aliás, não recebeu na oportunidade, porque já está solto, não recebeu por cantar funk, não recebeu em razão da pura e simples apologia ao crime. É um processo muito mais denso que mostra que o Pose do Rodo e que pessoas ligadas a ele, como a própria esposa, são acusados de lavar cerca de 250 milhões para o crime organizado, para a facção criminosa. A esposa do Pose do Rodo tem uma empresa que recebeu esse valor de origem suspeita e está sendo investigado por isso. Então, não se trata de um cerceamento da liberdade artística, de criminalizar a arte da periferia, que também nem dá para chamar de arte, né? Vamos combinar. Existem isentas daquilo que é apologia e daquilo que não é. Mas as letras do Pose do Rodo deixam muito claro que é uma propaganda do crime, é uma narcocultura. Enfim, são detalhes aliados a esse timing que eu citei aqui, que deixam evidente que, ao contrário do que disse o desembargador na decisão, não se trata só de um jovem artista que trabalha cantando para ganhar o seu pão. Nas frases lá do magistrado a gente fica até com pena, né? Dá vontade até de pedir o Pix para mandar aí R$50 para ajudar o coitadinho do Pose do Rodo. Mas o que nós acompanhamos dia após dia aqui é a relativização do potencial lesivo das facções criminosas. O Rodo, ele representa culturalmente uma facção que estabelece territórios paralelos, que toma conta de verdadeiras cidades dentro da maior capital, verdadeiros bairros dentro da maior capital, de uma das maiores capitais do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que tem mais de 50% do seu território sob o comando do tráfico, sob o comando de milícias, e a gente pega esse rapaz e o trata como um artista, como alguém que está só expressando as suas ideias. Enfim, é uma completa inversão de valores, como é repercutido em tantos outros casos que nós noticiamos aqui na Oeste. Pois é, Diego, é realmente muito decepcionante, assustador, diria. A palavra é assustadora. A gente tem imagens da soltura do Pose do Rodo lá no Rio de Janeiro. Centenas de fãs estiveram em frente ao local onde ele estava aguardando a soltura. Olha só, Oruan passeando em cima do carro. Aí ele já tinha saído, estava abraçado com a esposa, acusada de lavar 250 milhões de reais para a facção criminosa, para o mundo do crime. MC Oruan, né? A Marina falou agora há pouco aqui no programa pra gente, filho de Marcinho VP. Um dos líderes do Comando Vermelho também esteve no local, subiu em um ônibus, olha ele aí, pulando de ônibus em ônibus no teto, incentivando as pessoas que estavam ali na rua à espera de Pose do Rodo. E Oruan ficou dando declarações, dizendo, e assim ele vai enganando seus fãs, que rapper só canta a realidade da favela, que é arte, que é músico, que é artista, que não é criminoso, que tem que ser respeitado. Mas não é bem assim, né? A gente tem informações, inclusive foi divulgada a
ficha, né, do MC Pose dizendo que se filiou, sim, a uma facção criminosa. São essas correntes que, segundo a polícia, são feitas com ouro roubado por aí, de pessoas inocentes que vivem a violência diariamente no Rio de Janeiro. Um medo também, uma preocupação que esse movimento todo chegue em São Paulo. Esses bailes funks que envolvem crianças, jovens que ficam grávidas, né, com essas letras absurdas que você citava. Então é preciso deixar bem claro exatamente essa diferença. Não é arte, não é música que fala sobre a realidade da favela, é música que tem trechos que incentivam, sim, que vangloriam criminosos, traficantes, que enganam essas pessoas menos informadas, né, que ficam seguindo eles por aí. Inclusive também, doutor, queria que o senhor comentasse a quantidade de armas que são exibidas nos shows, como inclusive o último que o Pose fez antes de ser preso. São metralhadoras, são fuzis, sendo que a gente conhece bem a dura realidade do Rio de Janeiro e da polícia, né, que tenta combater essa guerra entre facções e de domínio de comunidades por lá. Esse é um dos aspectos, e talvez um dos mais importantes, do processo de narco-estatização pelo qual o Brasil passa. Não são só as letras do Oruan e do Pose do Rodo, são produções artísticas das mais variadas que colocam bandidos como se fossem as vítimas, ou pior, como se fossem os heróis. Tem uma série da Netflix, se eu não me engano é uma produção própria da Netflix, até chama-se Sintonia, acho que é esse o nome da série, e um dos personagens da série é um jovem pobre que é amigo também de um MC e que, no contexto da série, por falta de oportunidades, vai para o tráfico de drogas, se torna um grande líder de facção. Esse rapaz, durante toda essa produção, é tratado todo o tempo como um dos protagonistas. Enfim, assistindo a série, a pessoa que é desavisada, que não acompanha o grande debate que se trava em torno do tema, fica até sensibilizada. Então, existe todo um movimento de criação de cultura que trata as facções criminosas não como algo que tem que ser combatido, mas como algo com o qual o brasileiro tem que aprender a viver. E essa manifestação que está aqui do lado direito da nossa tela, para quem está nos acompanhando aqui por imagens, é a prova disso. Olha que absurdo, quantos jovens, quantas pessoas que amanhã ou depois estarão aí em pós de trabalho, aliás, a maioria já deveria estar em pós de trabalho, produzindo pelo país, estão gastando seu tempo no meio da tarde de um dia de semana, no meio de uma terça-feira, para ir lá praticar idolatria para membro de facção criminosa. Isso é um absurdo e é a prova de que o Brasil está no caminho, está acelerando no caminho de um precipício. Se a gente não puxar o freio de mão, não colocar as coisas onde elas devem estar, não entender o problema do crescimento das facções criminosas, não entendermos que nós estamos travando uma guerra que não é diferente daquelas que nós acompanhamos, que acontecem no Oriente Médio, que acontece entre outros países aí pelo mundo afora, uma guerra contra pessoas que estão utilizando todos os benefícios do Estado Democrático de Direito para acabar com o Estado Democrático de Direito. Se nós não entendermos esse contexto, infelizmente, mais e mais, as facções criminosas se enraizar no poder público. Ora, não é novidade para ninguém, diversas vezes já tive a oportunidade de falar isso. Essas facções criminosas, elas formam advogados, elas bancam estudos desses advogados para que posteriormente tornem-se juízes, tornem-se promotores, formam policiais e agora também, já há muito tempo, elegem parlamentares, elegem deputados, senadores, vereadores, prefeitos por todo o Brasil. Enfim, existe um processo... e aliado a tudo isso também, como foi comprovado aqui em São Paulo, o primeiro comando da capital participa de contratos públicos, tem empresas vencendo licitações. Então nós temos todo um processo que vai desde a estatização do ponto de vista político até o ponto cultural, em que as facções criminosas estão mais e mais passando a fazer parte do Estado. Isso tem que ser combatido. Nós precisamos entender que existe uma guerra sendo travada e que esses membros de facção criminosa que são responsáveis pela transformação cultural estão entrando pelo Spotify, nossos filhos, e estão entrando dentro das nossas casas e dizendo basicamente que, olha só, a facção criminosa não é algo tão ruim. Você pode tolerar a existência da facção criminosa, você pode até conviver com a facção criminosa porque ela produz uma música legal. Enfim, é um processo que tem que ser... Poucas pessoas no Brasil estão enxergando esse processo com a importância e com a periculosidade que esse processo de fato tem. Nessa foto que a gente exibiu há pouco...
Aquela foto, se puder voltar, Aí, ó. Mi, aí, que eu queria te ouvir sobre isso, que é essa glamorização mesmo, né, do crime, essa bandidolatria, narcocultura. Então, isso aí estampou, né, a capa de uma revista britânica famosa, Dazed, né, e eles ainda colocam ali com o título, o rapper que oferece uma visão poética da vida na favela. Uma visão poética da vida na favela. Como bem disse a Paula, pintado os cabelos de vermelho para fazer alusão ao Comando Vermelho, todo tatuado com a imagem do seu pai, né, que é o chefe do Comando Vermelho, do seu tio Elias Maluco, que matou daquela forma brutal Tim Lopes e mais de 60 pessoas, né, responsável pela morte e tortura de mais de 60 pessoas. Então, e aí essa revista estampa isso e marcas famosas brasileiras como a Osklen, que vestem ele, né, que patrocinam também tudo isso, marcas de elite. Então, realmente, Diego, é isso aí, né, uma coisa, acho que o combate começa por isso, né, essa glamorização, né, do crime. Isso realmente entra em toda a sociedade, não é à toa que a gente está vivendo esse narco-estado. E Diego, mais uma imagem aqui, é um vídeo que estão me avisando do MC Pose, é uma foto também, dançando, daí sim, com uma arma na mão durante um show, vamos pôr, aí ó, na cintura, melhor dizendo, tá aí ó, você pode ver, né, quer dizer, eles adoram, né, exibir esse poder bélico, falam mal da polícia, muitos deles têm aquelas tatuagens de matadores de polícia, têm orgulho para isso, e Paula, aqui que a gente falava aqui nos bastidores há pouco também, de Lula. Que o Lula, ele não considera, né, as facções criminosas terroristas. Não quis né? classificar, Não quis classificar. Ao mesmo tempo, chama o Eduardo Bolsonaro de terrorista, né? Olá. Fala que aquelas pessoas que foram presas ali no 8 de janeiro são terroristas, mas pessoas que portam fuzis, arma na cintura, que fazem sequestro, assaltos, assassinatos. Não, esses não são terroristas para o senhor Lula. É uma grande confusão conceitual. Antes de entrar no comentário também, já que a gente falou de moda, eu quero fazer coro ao chat aqui e elogiar a elegância do vestido da Marina hoje, viu? Eu vi muitos comentários aqui no chat, viu, Marina? Quero fazer coro a eles. E falando sobre essa publicação do Oruan em uma revista nacional, eu acho que é um completo absurdo, é uma dicotomia muito latente que um pseudo-artista que marca no seu próprio corpo uma imagem de alguém que assassinou brutalmente um artista que um jornalista, que este sim mostrava a realidade daquilo que acontecia na favela, ganhe tanto espaço na grande imprensa. Você está homenageando alguém que se vangloria do seu grau de parentesco com um assassino de um jornalista, enfim, isso mostra muito, isso retrata muito bem aquilo que está acontecendo no Brasil. Oruan, em uma democracia séria, em um país sério, ele não teria qualquer espaço. MC Pose do Rodo não teria qualquer espaço. Esse é o tipo de semente que não pode florescer, porque, como eu disse, o público principal desses artistas são os mais jovens. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dados concretos sobre isso, até porque acho que não interessa a ninguém do establishment fazer esse tipo de análise. Mas se você for a uma comunidade e perguntar para 1000 jovens o que eles querem, qual é o tipo de adulto no qual eles se espelham, eu acredito que a grande maioria vai dizer que quer ser como o MC Pose do Rodo, que a maioria quer ser como o MC Oruan, porque eles ostentam uma vida para esses jovens que, sob o jargão de que a favela venceu, uma vida de luxo, de mulheres bonitas, uma vida com carros de luxo, enfim, e não mostram a realidade para esses jovens de onde vem isso. Então, esses jovens acabam sendo contagiados pela possibilidade de viver o que essas pessoas, o que esses criminosos, e posso chamá-los de criminosos, já que Pose do Rodo declarou, como foi dito, que faz parte do Comando Vermelho. Eles enxergam isso nesses pseudo-artistas e querem ser como eles. Então, esse eu acho que é a coisa mais cruel de todo esse processo de narcoestatização, de toda essa glamorização do crime. É aquela que mais atinge principalmente os mais jovens, que crescem sem um espelho daquilo que é correto, daquilo que é dito, crescem sem a noção
das suas obrigações perante a sociedade, enxergam que o caminho para chegar até a fortuna, para chegar até um estágio de riqueza, até um estágio de sucesso na vida, não passa necessariamente por você ser alguém correto. Você pode sim ser membro do Comando Vermelho, se tornar um MC, enriquecer com isso e está tudo bem. Então, como eu disse no meu comentário anterior, é uma cultura que precisa ser combatida pelo bem do futuro do nosso país. Fora. Ô Diego, a Paula vai fazer uma outra pergunta. A gente estava te ouvindo falar e surpresos aqui no bastidor também com essa rapidez da soltura, né, Paula? E o exemplo que fica. E uma vergonha para a polícia também, que fez um esforço para capturá-lo. Exatamente, Diego. Que tipo de justiça essas leis, juízes, né, que prende o cara e logo em seguida já solta, né? Parece que prendeu o cara para alavancar a carreira dele, porque ele saiu aí sendo levado pelo público. E que exemplo dá para a justiça, né? Uma leniência dessa. Afinal de contas, por que ele foi preso? E pior ainda, por que ele foi solto? Olha, Paula, eu confesso que quando eu vi as imagens do Pose do Rodo sendo solto, que viralizaram ontem à noite na internet, eu não conheço as figuras, enfim, não consumo o que esse pessoal produz, então, se passar na rua na minha frente, dificilmente eu saberia quem é. Mas eu vi as imagens e umas pessoas armadas, eles saindo, aquela multidão, clima de alegria. Eu pensei que era um vídeo do exterior, sei lá, algum soldado ucraniano ou soldado russo voltando para casa depois da guerra, escoltado ali pelo restante dos militares, e só depois da legenda de algumas explicações eu vi que era a soltura do MC Pose do Rodo. Basicamente, a soltura dele ela se fundamenta no estado de inocência. O Pose do Rodo não é condenado ainda por nenhum crime e a regra no Brasil é que se responda ao processo em liberdade. Isso não quer dizer que o MC Pose do Rodo deveria ser colocado em liberdade, porque a liberdade provisória ela tem a pessoa possa de fato responder o seu crime sem se encontrar recolhida em um estabelecimento prisional. E um desses requisitos que me chama muita atenção, que contrasta muito com a soltura do Pose do Rodo, é a garantia da ordem pública. Ora, se em poucos dias preso ele conseguiu mobilizar, com a ajuda dos seus outros amigos aí, MCs, essa multidão de gente para a porta do estabelecimento prisional para recebê-lo, que inclusive depois, ao final, ao que consta, teve que ser dispersada com o uso de armamento não letal, teve que ser dispersada com o uso de gás de pimenta diante de episódios pontuais de violência. Ora, isso não compromete a garantia da ordem pública? Ele é membro de uma facção criminosa, autodeclarado membro de uma facção criminosa, o que contrasta com outro requisito da prisão, que é a garantia de aplicação da lei penal. Ora, quem garante que se Pose do Rodo for condenado, ele não vai se furtar de cumprir a pena, ele não vai se furtar de responder pelos seus crimes. Enfim, então existem ali todos os requisitos, existem os indícios da autoria do crime, existem os indícios da materialidade do crime, como nós temos aqui, tem um grande esquema de lavagem de dinheiro sendo investigado. Então, a soltura do Pose do Rodo me parece muito mais uma posição militante de um magistrado que fez até na decisão alusões aos crimes do INSS, que também deveriam ser punidos, os responsáveis por isso, os acusados deveriam também estar em prisão preventiva, mas me parece ali uma decisão pouco jurídica e que retrata muito do que é a opinião política de muitos dos membros, infelizmente, da magistratura e do Ministério Público. Pois é, e o advogado de defesa aí do Pose disse que as músicas, as letras são ficção, não fazem apologia ao crime. Aqui no chat estão falando assim, ficou 4 dias preso. Alguém falou algo com relação a Paula Camacho, aqui a Paula disse tudo. Parece que prenderam para alavancar a carreira dele, porque a gente lembra recentemente, o Oruan não fez? Foi ele, armou alguma situação para ser preso, depois na sequência lançar um CD. Então agora é isso, vai lançar música dizendo, tá vendo, eu sou um perseguido da justiça, artista que fala da vida da favela, se pondo no papel de vítima. E eu fiquei com muita pena dos policiais nessas imagens de ontem, viu, Diogo? Não sei se você... Agora eu tô toda confusa. Diego! Ah, olha, eu vou começar tudo isso daqui de novo, viu? Começa o programa do zero. Eu tô acostumado com essa confusão, Dri, fica tranquila. Aí agora eu te justifico por causa do meu sobrinho, porque eu tenho família argentina, ele é Diego. Então, estamos como aqui? Nessa estamos iguais.
Fechados. Tá bom. Olha, o pessoal tá falando aqui o seguinte, também, eu ia comentando que quando eu vi a imagem da saída, os policiais assim de braço cruzado, com uniforme, vendo ele saindo, aquela bagunça na porta da cadeia, né, aquela quantidade de gente, fiquei com pena dos policiais, que aliás, né, enfrentam uma batalha diariamente lá no Rio de Janeiro, morrem muitos policiais tentando lutar contra o crime, contra essas pessoas. Lembrei de alguém aqui do chat que escreveu assim, se passar do meu lado na rua, eu já começo a orar para Deus me proteger. Olha essa gente o povo tem uma cara de bandido, viu? Quer dizer, é claro que a gente não deve julgar a pessoa pela imagem, mas esses caras com essas tatuagens, o cabelo com a cor do Comando Vermelho, a gente acaba julgando, sim, e se revoltando, né? Porque aí a gente entra naquela discussão, a polícia prende, a justiça solta, a polícia vai ficando desmoralizada. Isso acontece no Rio. Se essa situação vem para São Paulo, que pânico, que desespero, porque eles vão formando uma massa muito grande para ser contida e com uma lavagem cerebral muito perigosa, não é? É isso, pessoal. A gente vai discutir mais algum assunto por aqui. Vamos adiante. Diego, será que quer assinar pra gente aqui essa participação com mais alguma orientação? Como que fica daqui pra frente? O exemplo que essa soltura dá para outros aspirantes a rappers, MCs, MC Pose da vida e Oruans? Não, pior, traficantes, né? Assassinos, criminosos, né? Que pensam, tamo com tudo, vamos, que a gente é preso, mas logo um advogado aí desses bons de porta da cadeia, que muitas vezes a facção mesmo que paga, liberta a gente, né? Paula também quer fazer um comentário e passa isso tudo pode, viu, Diego? Isso tudo pode, só não pode contar piada, viu? Piada proibido, senão da cadeia. Nem pichar a estátua com batom. É. Bem lembrado. Não, exatamente. O Brasil ele cria não só em relação ao tráfico de drogas, mas ele cria diversos estímulos à prática de diversos crimes. Ora, eu citei no começo do meu primeiro comentário a condenação do Fernando Collor de Mello, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro. Condenação muito semelhante à do Léo Lins. Ora, então nós temos sim um estímulo. E eu achei incisivo o seu comentário, Paula, sobre os policiais, porque eu também me compadeço muito desses agentes públicos que são verdadeiros heróis aí do nosso dia a dia. Porque muitos desses policiais, eles não ganham dinheiro suficiente para conseguir no Rio de Janeiro morar fora de uma localização que não é dominada pelo tráfico de drogas. Então eles são os responsáveis por levar até a prisão membros do Comando Vermelho e depois, quando chega no final do dia, tem que guardar a sua farda, tem que esconder a sua identidade, muitas vezes deixar o seu armamento no batalhão para não ser identificado como um policial militar, para retornar para o local onde ele vive, que não raras vezes é também uma área dominada pelo próprio Comando Vermelho. Então, são pessoas que nós devemos enaltecer o tempo todo pela coragem e pela disposição de fazer o que fazem, porque são heróis 100% do tempo, só de vestir uma farda e ir para o enfrentamento do crime organizado, que tem poder financeiro, que tem melhor armamento, os policiais, enfim, já merecem todos os louros. Eu também me compadeço muito da situação daqueles agentes. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.